Olá, querido irmão, querido amigo, visitante, aquele que nos acompanham aí a cada culto neste canal tão especial, Aspa Online. Deus abençoe. Essa semana temos aí uma temática muito especial e por mais que não acreditemos de maneira assim bem, né, reforçada, de maneira bem viva em nossos corações que Cristo realmente tenha nascido no dia 25 de dezembro, mas é uma época especial, uma época em que sentimos, né, uma energia diferenciada aí na sociedade. As pessoas, né, acabam que tirando um pouco, né, daquele peso do ano, fazendo um momento de reflexão, e é um momento de qualquer forma especial. Hoje eu quero compartilhar com vocês, amados, um tema muito especial, baseado no capítulo 6 do livro Desejado de Todas as Nações. O tema é Vimos uma estrela. Veja bem, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, existe aqui 7 segredos especiais que nós vamos compartilhar com vocês nessa manhã. Primeiro, os magos do Oriente. Quem eram os magos? Geralmente, quando falamos em magos, lembramos da palavra feiticeiro, magia branca, magia negra, seja lá a cor, né, que for escolhida aí da magia. Aqueles homens que foram buscar Jesus não eram dessa classe. Aliás, que classe eles pertenciam? O texto continua dizendo: fazia parte de uma grande e influente classe, que incluía homens de nobre nascimento, bem como muitos dos ricos e sábios de sua nação. Entre estes se achavam muitos que abusavam da credulidade do povo. É claro, né? Sempre tem uma ovelha negra, sempre tem um aproveitador. Né? Outros eram homens justos que estudavam as indicações da providência na natureza, sendo honrados por sua integridade e sabedoria. Desses eram os magos que foram em busca de Jesus. Então, quem eram os magos que foram em busca de Jesus? Homens justos, íntegros, que tinham um propósito. Eles sentiam como uma missão. Viram uma estrela diferenciada e foram ao seu alcance. A primeira lição desse episódio é: não podemos julgar a pessoa por sua profissão, maneira de viver. O evangelho é para todos e nem todos que praticam algo diferente de nós são injustos por isso. Ok? À primeira vista é assim: irmão Tiago, então a pessoa pode fazer o que quiser lá, tá tudo bem. Não, peraí. Aqueles homens eram astrólogos. É isso mesmo. Eles estudavam os astros, né? Hoje a palavra magos e astrologia, né, tem um valor semântico, né, tem um conteúdo, gera em nós, quando ouvimos ou lemos, né, sobre essa palavra, algo referente ao ocultismo, né, essas coisas. Mas não, aqueles homens estudavam os astros, né? E eles se dedicavam a encontrar referências nos astros que indicasse alguma coisa em especial, de formas, amado, que é isso que nós precisamos compreender. Precisamos alcançar outros, né, que não têm esse mesmo domínio que nós temos. Continuando, diz assim: a luz de Deus está sempre brilhando entre as trevas do paganismo. Ao estudar esses magos do céu estrelado, procurando sondar os mistérios ocultos em seus luminosos caminhos, viram a glória do Criador. Buscando mais claro entendimento, voltaram para as escrituras dos Hebreus, guardados como tesouro havia em sua própria terra escritos proféticos que prediziam a vinda de um mestre. Veja bem, olha que muitas vezes a segunda lição que nós podemos alcançar aqui é: muitas vezes o caminho para chegar à verdade ou à luz é feito de pavimentos não exatamente espirituais. É lá na profissão daquela pessoa que ela vai ter o primeiro contato, ou que ela vai admirar a Deus. É lá naquele jeito de pensar, ou de repente na sua crença, que ela vai ser despertada. Não podemos julgar as pessoas por nós mesmos. De repente nós conhecemos essa luz há algum tempo e esperar que as pessoas, né, de uma forma mágica, automática, as coisas irão acontecer. Mas olha que interessante. Diz que ao sondar os mistérios, né, ocultos em seus luminosos caminhos, os astros à noite,
viram a glória do Criador. Por que eles viram a glória do Criador? Porque estavam buscando mais claro entendimento, voltaram para as escrituras dos Hebreus. Não importa a ciência, né, sua formação acadêmica, ainda que você estudasse todas as faculdades do mundo, mesmo assim, nada nesse mundo substitui a palavra de Deus. Nada. Nenhuma ciência pode superar aquilo que está registrado nos livros sagrados. E é por isso que mesmo esses filósofos, sábios, justos, íntegros homens, foram recorrer à palavra de Deus. Essa é uma lição maravilhosa para cada um de nós. Outras lições podemos aprender aqui também. Diz assim, ó, viram os magos uma luz misteriosa nos céus, naquela noite em que a glória de Deus inundara as colinas de Belém. E ao desvanecer-se a luz, surgiu uma luminosa estrela, que permaneceu no céu. Não era uma estrela fixa, nem um planeta. E o fenômeno despertou o mais vivo interesse. Veja bem, eles viram vários tipos de luz. Mas o que chamou a atenção neles é que depois de tudo aquilo de luz, né, que eles experimentaram e que viram, foi aquilo que permaneceu no céu. Porque geralmente, inclusive a própria palavra planeta, né, vem do grego, quer dizer errante, né? Eles estão viajando aí, ó, são errantes, né, em sua órbita. E outros astros, né, que viajam de forma errante aí pelos céus. Mas perceberam que aquela luz era diferenciada. Essa é a luz de Deus. A terceira lição é a verdade sempre vai estar naquilo que permanece. No livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 em diante, diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse mundo de hoje nós temos muitos males, né? Muitas situações complicadas, mas o que nós precisamos ter, ó, no finalzinho, ali no versículo 8, né, de 2 Timóteo, capítulo 3, diz: E do modo porque, ainda continuando, são homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Veja bem, eles não prosperam. Por que não pode prosperar? Diz no versículo 7, que aprende sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade, porque não foca naquilo que permanece. Continuando, a nossa quarta lição diz: aquela estrela era um longínquo grupo de anjos, resplandecente, mas isso os sábios ignoravam, né? Tiveram, todavia, a impressão de que aquela estrela tinha para eles significado especial. Consultaram sacerdotes e filósofos, e examinaram os rolos dos antigos registros. A profecia de Balaão declarara: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Amada, a quarta lição é não se contentar com a superfície, com um pouco, achar que você já conhece muito, que já leu muito, tem muitas informações e já li, né, todos os livros básicos de teologia, de fé, e tá bom para mim. Não, veja, aqueles homens eram sábios, filósofos, homens ricos, poderosos de sua época, e mesmo assim eles foram consultar aos sacerdotes, consultaram filósofos, examinaram nos rolos dos livros antigos. Percebe? Eles não confiaram em si mesmos. Então nós não podemos confiar. A palavra de Deus diz que o nosso coração ele é o que? Enganoso. Precisamos perseverar. Ok? É isso que precisamos ter. A quinta lição: era costume a príncipes ou outras personagens de categoria oferecer presente como ato de homenagem. Os mais ricos dons proporcionados por aquela região foram levados em oferta àquele em quem havia de ser bendito todas as famílias da terra. Amados, pior do que uma mão vazia é um coração vazio. Sabe por que quando existe uma campanha de ofertas, ou até mesmo dificuldade de devolver nossos dízimos, primícias, sabe por que temos ainda encontrado essa dificuldade dentro desse contexto espiritual? É porque exatamente não doamos nem o nosso coração para Deus. A partir do momento que a pessoa doa o coração, ele não tem mais reserva, não é verdade? Porque aí é onde está, né, o teu coração, aí está o teu tesouro, e onde está o teu tesouro está o teu coração. Precisamos
aprender a sair do plano físico, material, nos apegar a isso. Precisamos aprender a fazer, né, uma viagem ao plano espiritual. Isso falou para Nicodemos: é preciso nascer de novo. Ele, o quê? Um homem formado, tinha de repente doutorado em teologia de sua época, pós-doutorado, formado, era um doutor da lei. Ele não compreendia o plano espiritual. Imagina, né, a situação. Diz aqui, ó, mais a sexta lição, né? Era necessário viajar de noite, a fim de não perderem de vista a estrela, mas os viajantes entretinham as horas proferindo ditos tradicionais e profecia a respeito daquele a quem buscavam. Em toda parada que faziam para repouso, examinavam as profecias e nele se aprofundava a convicção de que eram divinamente guiados. Amados, que maravilha! Olha só, aqueles homens não se contentavam apenas em depois de ter pesquisado com os filósofos, sacerdotes, serem eles mesmos filósofos e sábios, eles ainda passaram a viagem inteira reforçando aquele conhecimento. E na sua jornada, você tem reforçado o brilho dessa estrela que te guia? Aliás, a estrela de Cristo tem guiado a sua vida e a minha vida? A nossa vida tem sido guiada por essa estrela? Ok, Cristo é uma estrela, né? Uma estrela especial que deve brilhar em nossos caminhos. A outra coisa que nós aprendemos aqui na sexta lição é eles viajavam de noite. Prudência, né? Mas vamos lá, a lei da persistência, né? Eles ainda continuavam persistindo durante o caminho nesse conhecimento. Um grande cientista, Spencer, ele diz: havia uma lei fundamental da matéria, existe, né? Que ele chamou de lei da persistência da força. Segundo ela, a tendência natural de todas as coisas é, desde a primeira interação com forças externas, sair da homogeneidade rumo à heterogeneidade e à variedade. À medida em que forças vindas de fora continuam a agir sobre o que antes era homogêneo, maior se torna o grau de variedade. Nós só podemos crescer, desenvolver, principalmente no quesito espiritual, quando nós lidamos bem, né, gerenciamos bem os conflitos da vida. A palavra de Deus diz: não estranhei a ardente prova que sobrevém sobre vós. E essas provas, né, essas dificuldades, esses desafios que façam que nós sejamos uma pedra mais preciosa, mais polida, né, no reino de Deus. Possamos brilhar mais para que outras pessoas possam ser guiadas por esse brilho refletido, né, da verdadeira luz, que é Cristo Jesus. Continuando, diz o seguinte, ó: os sacerdotes e anciãos de Jerusalém não eram tão ignorantes a respeito do nascimento de Jesus Cristo como se faziam. Eles próprios poderiam ter encontrado Jesus e estado preparados para conduzir os magos ao lugar em que nasceram. Ao invés disso, porém, foram eles que vieram chamar a atenção para o nascimento do Messias. Sozinhos partiram os magos de Jerusalém. Caiu as sombras da noite quando saíram das portas, mas para sua grande alegria viram novamente a estrela e foram guiados a Belém. Não tinham, como os pastores, recebido comunicação quanto ao humilde estado de quem? Da criança. Em Belém, não encontraram nenhuma guarda real a proteger o recém-nascido rei. Não havia assisti-lo nenhum dos grandes da terra. Jesus estava deitado numa manjedoura. Os pais iletrados camponeses eram seus únicos guardas. Poderiam ser este aquele de quem havia escrito que havia de restaurar as tribos de Jacó? E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Através da humilde aparência exterior de Jesus, reconheceram a presença da divindade. Então vamos lá. Por meio dos magos, Deus chamara a atenção da nação judaica para o nascimento de seu filho. Suas indagações em Jerusalém provocou um despertar de interesse popular. Os magos estiveram entre os primeiros a saudar o Redentor e foi a sua primeira dádiva a ser posta aos pés. E por meio daquela dádiva, que privilégio em servir tiveram eles? Deus se deleita em honrar a oferta de um coração que ama. Amados, primeiro, então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois ele agiu com sabedoria, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Então os filhos, né, das trevas muitas vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós precisamos ser filhos da luz, mas filhos prudentes, filhos sábios,
guiados por uma estrela, não andar no escuro, porque temos ainda ou vivenciamos espiritualmente tanta adversidade, tanta dificuldade. Primeiro, o nosso coração ainda não foi entregue. A luz não está brilhando. A minha vida, eu não aceito as dificuldades, os desafios que Deus me proporciona para que eu, como pedra preciosa, possa ser polido e refletir o quê? Veja, se você pegar uma pedra em seu estado bruto, ela não consegue refletir luz. E o valor dela pode ser diminuído. Mas quando ele passa pela mão do grande polidor aí, aquele que entende, né, o joalheiro, ele dá uma polida, dá um corte tão especial e faz ângulos, né, tão lindos, ângulos geométricos, que ela passa agora a produzir brilho e refletir para todos os lados. Quando a estrela de Jesus estiver brilhando em seu coração, no meu coração, nós seremos iluminadores, né? Eu poderia até fazer um comentário aqui, né? Seríamos como as calçadas de Copacabana, mas não bem maior do que isso, né? Aqueles que muito ensinam a justiça resplandecerão como as estrelas. Daniel fala sobre isso. Amados, que nesse ano vindouro possamos continuar a ver o brilho dessa luz e que essa luz possa guiar o nosso viver a cada instante e jamais andar em trevas. Cada decisão, cada ato de nossa vida, cada pensar possa ser guiado e podermos dizer ao final de cada ano: vimos a sua estrela. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?